Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem, que tenha sido um domingo maravilhoso. Nesse finalzinho, já estamos encerrando ele e estamos nos aproximando do Natal. Falta aí um pouco mais de uma semana, né? Mas a lição que vem hoje é importante para o Natal, para o Ano Novo e para todos os dias. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu não vou cansar de repetir, porque é uma agenda diária. É um livro que nos faz refletir sobre a nossa vida como um todo. Então, vamos ver o que a nossa reflexão nos leva hoje. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 101. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflige e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Então, serenidade. Como tem nos faltado essa... Não a palavra a gente fala toda hora, né? Quero paz, quero serenidade, quero tranquilidade, mas como nos tem faltado essa característica. E não é simples. Se fosse, todos nós seríamos pacíficos e serenos, tranquilos. Mas quais são os caminhos, né? Como é que nós podemos chegar até ela? E garanto a vocês que nesse tempo que estamos aqui, não vamos chegar à conclusão mais aprofundada, porque às vezes necessitamos da vida toda para entender como criar a paz e como ter a serenidade dentro de nós. Então, a Joana já chega num positivo. Necessitas de serenidade a cada passo. Então vamos olhar a serenidade no sentido da tomada de decisão diária. A gente tem que ter serenidade para um monte de coisa e vamos refletir um pouco sobre como têm sido os nossos dias. Eu tenho ouvido muitas pessoas, né, falando assim, não vejo a hora de acabar esse ano para encerrar logo esse ano e começar um novo zerinho. Já ouvi também pessoas falando, se eu pudesse eu não passaria para o outro, que esse ano foi bom ou foi diferente, não sei. Sempre externando aquela insatisfação. Porque aqueles que querem que o ano termine logo para começar o novo, talvez não tenham tido serenidade durante o ano de tomar suas decisões, de se preparar seu caminho, de reagir mais do que planejar e construir. Já me veio aqui na memória, talvez você diga assim, mas eu não tenho tempo. Não tenho. Todo dia, eu usava essa expressão lá no trabalho, todo dia eu mato um leão. A vida nossa entra, eu chamo de, nessa roda gigante infinita, porque nós não temos tempo.
E como fazer as coisas com serenidade, como ter serenidade, seja no planejar, no pensar, no agir, se não temos tempo? Então não pode ser sereno, tem que ser agitado. É um pouco incongruente, né? Um pouco dissonante uma ideia da outra, mas rapidez, às vezes, tem uma maneira serena de ser feita, sem muito alarde, sem muita agitação, sem muita algazarra, sem muito barulho, sem muito lamento, sem muito choro. Eu sei que talvez você que tenha tido ou esteja tendo momentos difíceis, fale, poxa, é fácil para você falar. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Eu posso até imaginar, posso compreender, mas saber eu não sei. Porque só sabe quem está passando. Não adianta eu passar pela mesma coisa que vocês, ou talvez até pior, e dizer assim, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Porque cada um de nós passa por aquilo de uma determinada forma. Passa por essas dificuldades com uma certa compreensão, um certo entendimento. Então, para uns são mais penosos do que para outros. Para uns, passar por uma determinada situação é tranquilo, enquanto para outros é um esforço imenso. E a Joana, ela toca num ponto aqui, logo no início do texto, ela fala assim, serenidade para discernir, atuar e viver. Pronto. Aí ela entorna o caldo. Por quê? Primeiro, ter a noção do que está acontecendo conosco. Serenidade de discernir, de parar, ou nem digo de parar, mas de compreender aquilo que nos envolve. De atuar, ou seja, entendendo o que está acontecendo, qual é a melhor maneira de eu agir? Qual é a melhor maneira de eu me colocar, de eu me portar, de eu fazer? Está ficando cada vez mais difícil. E, por fim, a serenidade de viver. Como a gente vai ter uma vida serena? Mas vida serena para mim é não ter problemas. Mas aí é que entra o X da questão. Serenidade não está no fato de não ter a turbulência, mas sim de como, vamos voltar aqui no texto, como agir, como entender, mesmo diante das turbulências. Então, posso viver de uma maneira serena com uma turbulência imensa ao meu lado, sabendo que aquilo que eu estou passando, o que depende de mim eu já fiz, ou o que depende de mim não dá para fazer nesse momento, mas eu tenho que aguardar chegar mais ali na frente para fazer, ou já sei que eu deixei de fazer e agora eu já estou buscando fazer nesse momento. Notaram que a serenidade, ela não está atrelado a uma inação, não está atrelado a um aguardar, a um ambiente calmo, sem qualquer transtorno. Fato, quando nós falamos em sereno, o rio sereno, aquele rio que não tem onda, que não tem nenhum tipo de pedra, nenhum tipo de desvio.
o mar sereno, né? Aquele mar sem onda, tranquilo. Mas, mesmo o rio sereno, por baixo dele tem uma correnteza que o leva. Pode ser mais rápido ou mais lento. O mar, mesmo sereno, por baixo dele tem suas correntes. Então, é trazer para nós a serenidade do viver, do encarar, de saber o que a gente é capaz de fazer, do que nós somos capazes de fazer e daquilo que nós ainda não somos capazes de fazer. Aceitar aquilo que nós não temos condição de realizar ou de fazer ou de pensar. Por exemplo, fui magoado, fui ofendido. Ter a serenidade de compreender que aquele irmão, embora tenha me magoado profundamente, embora ele tenha até entendimento que me machucou, ele não sabe o problema que ele está causando para ele. Ele não sabe que essa ação dele vai gerar lá na frente um compromisso dele em relação a essa ação, não comigo, porque a serenidade me diz que essa pessoa, ela desconhece tudo, mas eu conheço, eu entendo, eu não guardo mágoas, eu não deixo o meu mar, né? O meu rio, o meu lago, a minha tranquilidade, a minha serenidade ser agitada por essas situações. Esse é um dos casos. Vem uma doença difícil, complicada, até mesmo que pode definir a nossa presença na matéria. Ter a serenidade de lutar com muito afinco, ajudar os médicos, ser proativo, fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mas compreender das limitações, compreender todo aquele ambiente que a gente está inserido. Eu sei que vocês vão dizer nesse momento, mas Gidan, você está pedindo uma coisa impossível. Eu sei. Talvez seja impossível para nós, nesse momento, fazer isso tudo de uma vez. Mas a reflexão nos leva a crer. Nos leva a imaginar, pensar, iniciar pequenos passos, reconhecer o problema. Não dá para perdoar essa pessoa. O que ela fez é imperdoável. Tudo bem. Se é o que você pensa hoje, mas lembre-se que em um momento você vai ter que perdoar. E quanto mais tempo você leva para perdoar, mais confusa, mais difícil, mais desgastante é essa reconciliação. O mundo hoje está numa velocidade, a Joana coloca aqui, ciclópica. Não, eu ainda digo assim, uma velocidade assim, alucinante. Pisca o olho, já estamos no final do ano. Daqui a pouquinho, já estamos aí no Natal, no Carnaval, na Páscoa. Está muito rápido. Tudo muito rápido. Se nós quisermos acompanhar esse tempo, correndo atrás de
tudo nos sobrecarregando, seja de diversão, de trabalho, não importa o que você vai fazer com o seu tempo. Mas se você não trata as coisas com um pouco mais de serenidade, daqui a pouquinho você está exaurido. Já notaram aqueles dias em que você chega em casa e fala assim, gente, mas eu não fiz quase nada. Corri para cá, fui para lá, vim para cá, fiz isso, fiz aquilo. Meu dia foi corridíssimo, mas eu não fiz nada, não rendeu nada. Não sei se vocês já passaram por isso. Isso aí é quando nós acabamos de tentar fazer tudo, acabamos tentando, né? Fazer tudo ao mesmo tempo e a coisa não anda. A gente mal inicia uma tarefa, já inicia uma outra, já inicia uma outra, nem termina a primeira, nem termina a segunda, ou mal termina a primeira, ou mal termina a... E a gente fica naqueles fechamentos que não ocorrem. E nós estamos cansados, exaustos, porque trabalhamos muito e não produzimos nada. Imagina assim, você tem que fazer aqui um cesto. Todo dia você tem que fazer 20 cestos. Aí você começa a fazer um, aí faltou tal coisa, você põe do lado, não, já vou começar o outro, já vou começar o outro, já vou... Quando você termina o dia, tem uns 25 ou 30 cestos inacabados. O que você produziu no dia? Só vai vender o cesto que esteja terminado, finalizado. Cesto pela metade, não sei. Mas no outro dia vai ficar mais fácil. Não, no outro dia você tem que fazer mais 20. Você vai ter que fazer mais 30. Você vai ter que acabar aqueles que você não conseguiu e vai ter que começar outros. Afora, isso a gente está falando de questão de trabalho, né? Afora, a nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins que nos acompanham o tempo todo. Lidar com as situações familiares, lidar com as situações sociais, lidar com as situações do trabalho. Então, todos nós temos as nossas cotas de situações. Se nós não tivermos a tranquilidade, a serenidade de saber lidar com determinadas coisas, botar outras coisas de lado, ou não investir muito tempo em situações que não vão trazer um resultado, nós vamos terminar o dia com aquela sensação de ter trabalhado muito e não ter feito nada. Falávamos sobre isso numa das nossas reuniões, né? Porque às vezes nós temos aquela percepção errada que tal situação, tal coisa ou tal pessoa, ela depende de nós. Nós somos responsáveis por aquela situação. Aquilo somos nós que temos de dar conta. E quando não é. Saber o que é importante, o que não é, isso é um trabalho interno, pessoal. O psicólogo, né, o terapeuta, ele pode ajudar a calibrarmos, né, aquilo que é importante ou aquilo que não é. Mas é ter a convicção de saber que nós conseguimos fazer
o que nós não conseguimos. Tem uma frase que é muito interessante, Senhor, dai-me forças para modificar aquilo que eu posso modificar. Dai-me discernimento, compreensão para aceitar aquelas que eu não posso mudar. E dai-me inteligência para saber distinguir uma da outra. Então a serenidade é isso, é distinguirmos aquilo que nós somos capazes e aquilo que nós ainda, ou talvez, não sejamos capazes ou responsáveis por fazer. Um familiar, um amigo mais grosseiro, mais complexo, mais difícil, não é uma responsabilidade nossa. De cuidar dele, não. A não ser que seja uma criança, né? Aí é outro papo. Mas nós não somos obrigados a ensinar, ou explicar, ou falar como ele tem que se comportar, ele tem que ser. Isso é uma atitude dele, da vida dele. Se ele se comunica mal, se ele me machuca ou me magoa, eu vou buscar todas as formas para que ele não me atinja. Me preparar, evitar de dar as brechas, né? Até mesmo me afastar. A gente pode se afastar? Por que não? Se não é a sua responsabilidade, não tem porquê. Mas se eu me afastar, ele vai se perder, ele vai acontecer de qualquer forma, com você ou sem você. Então, um jeito de nós nos protegermos, um jeito de nós vivermos de uma maneira mais produtiva é compreender todas essas limitações. A gente está falando assim muito en passant sobre as nossas limitações, mas a serenidade, ela vai muito além. Mas vamos ficar aqui nesse pensamento, nessa reflexão, que foi a Joana nos traz. Então, pessoas complicadas geram em nós um mal-estar físico, emocional, mental. Situações de trabalho nos provocam também mal-estares físicos, mentais, emocionais. Problemas do dia a dia, de doenças, mesma coisa. Todas essas situações consomem nosso equipamento físico, nosso equipamento espiritual. Drenam nossas energias, drenam nossa saúde. Já viu aquela pessoa que é estressada todo dia? Um belo dia ela tem um piripaque qualquer, ou então tem que viver à base de medicamentos para poder suportar aquela situação. Às vezes até envereda para dentro das drogas por não conseguir lidar bem com aquelas situações. Cada um vai achar um caminho, cada um vai achar o seu modo de lidar com aquilo. Então, agir com serenidade, buscar a serenidade dentro de nós, trabalhar essa serenidade, ela nos poupa de muito trabalho, de muito consumo desnecessário. Vamos botar só uma vírgula aqui, não é sermos frios e apáticos com as situações, não. É darmos a elas o seu devido valor. Aquilo que nós temos condição de modificar, nós nos empenharmos.
até o ponto que aquilo também pode nos prejudicar. Eu brinco às vezes, né, que é empurrar bêbado de ladeira acima. Que ele não te ajuda e muitas vezes ele te atrapalha, porque ele vai desequilibrando, você ainda, além de empurrar, você vai ter que ir ajeitando e às vezes te levantando. Então há pessoas na vida que são assim, que você vai ajudando, a pessoa não se ajuda, aí ela cai e te pede ajuda, você levanta a pessoa, daqui a pouquinho ela vai adernando para um lado e você vai ajudando de um lado, vai... Quando você vê, você está tão cansado de ajudar aquela pessoa não saiu do lugar. Porque a pessoa sabe pedir, me ajuda, e a gente com aquele sentimento de tadinho. Essa é uma das noções. Um emprego, uma profissão da qual a gente esteja cansado, fatigado, porque é todo dia a mesma coisa, a gente já não tem alegria, não tem prazer. Eu sei que trabalhar hoje não gera prazer, é uma obrigação. Mas você pode, dentro das suas obrigações, criar um ambiente de busca. Você pode ali olhar para uma coisa, olhar para outra, você pode estender a mão para um, conversar com o outro, tentar aprender ali dentro da profissão e até chegar o dia que alguém vai lhe fazer um convite e você esteja preparado para seguir em frente. Tudo na vida são momentos que nós passamos. Se a gente entrar, como foi dito antes, se a gente entrar essa turbulência do dia a dia, não, que eu tenho que fazer dinheiro porque eu quero comprar isso, que eu tenho que fazer aquilo para poder ter aquilo, e quando você vê, você está trabalhando e pagando conta, trabalhando, pagando conta, e que viver que é bom. Você até sai, você passeia, você vai à praia, você faz um monte de coisa, mas o final de semana, ainda bem que hoje é sexta, e abre o olho, já é segunda. O final de semana passa numa velocidade que você não consegue, de novo, próprio descanso, ele também é turbulento. Não há serenidade. Não é ficar lendo o livro, olhando para o céu, não é isso. Mas ter a serenidade de passear, aproveitar o momento, aproveitar aquele instante. Eu vejo alguns amigos, né, que para eles tudo é bebida. Então, chegou assim, sexta-feira começa a beber, no sábado bebendo, domingo e segunda-feira acorda naquela aquela ressaca tão grande e vai desejando a sexta-feira, torcendo, né, para chegar logo sexta-feira. E a vida, depois de um tempo, torna-se uma tortura. Então, ter a serenidade de compreender as situações, de se planejar, de não aguardar, não, quando eu me aposentar eu vou fazer uma viagem, não, planeja, faça antes, aproveite, enquanto você tem a saúde, enquanto você está pronto para isso. Eu vou fazer um curso disso, se planeja, faz antes, não espera o ano que vem, quase não, esse exemplo ficou ruim, porque já estamos em dezembro, né? Mas, quero fazer uma faculdade, vou esperar em 2026, que 2025 já estou todo enrolado. Quem sabe, se você ajeitar alguma coisa ou outra, você consegue adiantar. Que eu queria fazer um curso disso, um curso daquilo. Planeje. Invista sua vontade, invista seu tempo. Não se detenha pelo que o senso comum possa te dizer, mas óbvio, tenha serenidade de saber que o que você está escolhendo tem um propósito. Então, temos que atingir determinados propósitos, determinados momentos da vida. Por exemplo, vamos chegando assim na minha idade, chegando lá nos 60, estou com 57, vamos chegar ali perto de 60, aquele propósito de ter, não uma vida ociosa, mas uma vida já voltada para algo além do profissional, viver além
da recompensa ou da necessidade. Ah, mas não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, planejar. Planejar e ter a expectativa e fazer tudo o que você pode fazer. Então, estamos estourando o tempo. Que Jesus abençoe a todos, ilumine. Que seja produtivo o seu tempo. Que esse momento tenha sido para você algo bem valioso. Algo que seja capaz de mudar a sua vida. Eu sei que é uma pretensão muito grande da minha parte. Uma palavra dessa mudar a vida de alguém, mas que seja a semente da mudança. Que você consiga olhar para frente e divisar o futuro. E não olhar para frente e ver o tempo se repetindo, as ações se repetindo. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te fortaleça, que a sua família, os seus amigos sejam a sua maior preciosidade. Muita paz, muita luz, muita bênção para todos. Vamos à nossa oração, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz e de reflexão que nós temos. Ah, Senhor, se fosse fácil, a gente não estaria aqui, com certeza. Mas dá-nos a possibilidade de podermos fazer melhor aquilo que nos propomos a fazer. De sermos mais humanos, mais caridosos, mais amorosos. Que nós possamos lidar com o nosso tempo, com as nossas oportunidades da melhor maneira possível. Que possamos ser pessoas mais amigas, mais generosas. Senhor, dá-nos a sua paz, o seu amor e a sua luz. Dá-nos uma semana de muita reflexão, muito entendimento. E que possamos aproveitar bastante o nosso tempo, com muita serenidade, com muita disposição, com muita atividade, mas produzindo todo dia, cada vez mais. Produzindo na sua seara, produzindo na sua obra e, óbvio, também produzindo na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esses momentos. Que assim seja e graças a Deus.